Quem está dizendo a verdade dentro dos evangelhos? Será que é Marcos? Será que é Mateus? Então, nesse vídeo eu vou fazer uma análise junto com você e espero que você pegue duas Bíblias e abram nestas passagens que eu vou apresentar para você. Uma Bíblia você abre em Mateus capítulo 9, do versículo 18. Em outra passagem, em Marcos, você vai abrir capítulo 5, a partir do 28. E nós juntos vamos fazer uma análise. Será que esse careca feio aí, que está dizendo tanta heresia contra a Bíblia, será que ele está dizendo a verdade? Ou ele está inventando algo da sua cabeça? Então, juntos, vamos fazer uma análise para ver se o herege aqui sou eu ou é os líderes religiosos que pregam para vocês aí no púlpito pastoral, inventando, dizendo que isso é verdade. Vamos fazer uma análise dentro da Bíblia para ver se contém contradições entre os relatos dos evangelhos? Depois da nossa vinheta. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. Meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, o que eu mais tenho escutado aqui nos comentários por parte daqueles que são evangélicos, cristãos, seu herege, você vai para o inferno, você está blasfemando contra a palavra de Deus. Mas estes que me acusam de tudo isso, já estudaram essas passagens? Já fizeram um paralelismo entre essas histórias repetidas dentro dos evangelhos, por exemplo, que retrata a história do personagem Jesus, que eles idolatram, uns como um profeta, outros como a segunda pessoa da Trindade, outros como o próprio Deus. E aí, quando eu trago contradições bíblicas aqui no canal, eles querem fazer que nem eu, arrancar os cabelos, ficar careca, ficar nervoso comigo. Mas eu simplesmente estou mostrando o que está escrito. Eu não estou inventando nada. Igual eu vou fazer aqui com vocês hoje. Apenas ler e mostrar onde estão as contradições e vocês analisam. Porque se houver divergência entre os relatos dos evangelistas, aí eu te pergunto, quem está dizendo a verdade? Será Mateus? Será Marcos? E aí eu vou apresentar para vocês. E aí você faz a sua análise. Você seja honesto consigo mesmo e fala, não é possível, cara. Como existe dois relatos totalmente diferentes? Aí você faz a sua escolha entre crer que isto é palavra de Deus, inerrante ainda, né? Se prega nos púlpitos pastorais que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante. Então vou apresentar aqui para vocês, como eu já apresento em outros vídeos, que a Bíblia não é a palavra de um Deus, que a Bíblia não é inspirada pelo Espírito Santo, que não tem nada de que Deus deixou esse livro para a humanidade, para os judeus, para os gregos, para os gentios. E tá aí o povão abrindo igrejas, seguindo os líderes religiosos, acreditando que esse livro é mágico, que fala de uma divindade, que fala de um Deus, de um profeta. Mas não passa de ficção literária. Vamos para a passagem, para não ficar só nas minhas palavras. Abre sua Bíblia aí. Vou pedir para você abrir duas Bíblias, se você tiver, em Marcos capítulo 5 e Mateus capítulo 9. Vamos para Marcos fazer uma análise aqui. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo. E vendo, prostou-se aos seus pés. Ele viu Jesus e se prostrou. E rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, doente. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare. Ó, presta atenção. Ela está doente e viva. Esse relato desta passagem eu já tenho aqui no canal, referente a essa contradição aqui da filha de Jairo. Mas esse vídeo aqui vai estar um pouco mais completo que aquele, porque eu vou trazer outra contradição dentro desse próprio capítulo. Que aí vai ter, dentro desta passagem aqui de Marcos, desse capítulo 5, eu vou ter duas contradições grotescas. Duas. E naquela eu só apresentei uma. Então, eu já trouxe no canal a contradição aqui
entre os relatos dos evangelistas sobre a filha de Jairo, mas para aqueles que não assistiram aquele vídeo, agora vai atualizar, ok? Então, a filha de Jairo, ele relata que ela está doente, e que é para Jesus ir lá e colocar a mão sobre ela, que ela ia sarar e continuar viva. E foi com ele. Jesus foi com Jairo. E seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Essa passagem aqui é a passagem mais conhecida que tem aqui no Novo Testamento, que é pregada aí frequentemente nas igrejas. Então, a mulher do fluxo de sangue. Ela havia 12 anos já passando por esse problema, essa dificuldade, essa enfermidade. E muita apologia, muita história criada, muita crença criada através dessa passagem. Meu pai, que é pastor, quantas vezes já pregou essa passagem? E o que havia padecido com muitos médicos, e despedindo tudo quando tinha, nada lhe aproveitando isso. Antes, indo a pior, quer dizer que ela gastava todo o seu dinheiro com os médicos, com as orações, com tantas outras coisas, e nada acontecia. E ela ia de mal a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Olha só a história, tá? Que Marcos vai relatar. Porque ela dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Dá uma pausa aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. O escritor, quando ele está narrando essa história aqui, como que ele sabe que ela dizia entre si próprio, em seu pensamento? Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. O escritor da narrativa, ele é onisciente para saber o que ela estava dizendo para si próprio? Porque ela não declarou para ninguém, e não existe nenhum relato em nenhum lugar comprovando o seguinte, que a mulher do fluxo de sangue foi entrevistada por algum apóstolo relatando a história que ela passou. Não existe. Então o autor está criando uma narrativa, uma ficção literária, para atribuir um milagre para o personagem Jesus. Porque isso daqui nunca existiu. Isso aqui nunca aconteceu. Então, olha, o escritor vai dizer que ela dizia que se tão somente tocar nas suas vestes eu sararei. Como que o escritor da narrativa sabia que ela estava pensando? E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. Então ela foi lá e tocou e secou a fonte do seu sangue. Beleza? Então ela foi curada. Ela foi lá, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Bum, tocou. Foi curada. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. Quer dizer que ela foi curada. E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Quer dizer que ela tocou. A fé dela curou ela. Beleza. Agora, presta atenção na narrativa. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, que saiu o poder, saiu virtude, voltou-se para a multidão. Presta atenção nisso aqui agora. Voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Responda essa crente. Jesus não sabia quem tocou nas suas vestes? Aí o crente vai justificar dizendo o seguinte, ó, porque eu sei. Não, porque Jesus ali estava 100% homem, ele não era onisciente como o Pai. Não. Mas em outra passagem, se eu não me engano em João, dizia assim, que Jesus sabia os pensamentos dos fariseus. Peraí então, numa passagem, Jesus conhecendo o que se passava em seus pensamentos, ele é onisciente. Mas aqui, Jesus faz uma pergunta idiota. Quem tocou nas minhas vestes? Então, num trecho ele é onisciente, aqui ele não sabe quem que é. Não, Fernando, ele perguntou isso para que a mulher se apresentasse para ele. Vamos ver se é isso mesmo? Porque aqui, em Marcos, vai ser essa explicação que o crente vai dar. Mas eu quero ver se a mesma explicação ele vai conseguir dar em Mateus. É, exatamente. Espere.
E aguarde que eu vou apresentar a contradição. Quem está falando a verdade? Um está contando uma verdade. Se você falar que um está falando a verdade, o outro está falando a mentira. E se eu falar que este outro está falando a verdade, este está falando a mentira. Aí você vai ter que escolher entre um e outro. E se você escolher um livro da Bíblia, que você acredita que é a palavra de Deus, não passa de uma mentira. E outra, se você falar que os dois estão falando a verdade, então você é um baita de um desonesto intelectual e um mentiroso. Porque o que eu vou apresentar aqui é impossível a pessoa que tem um tico de inteligência não entenda a contradição que eu vou trazer aqui. Muito simples. E eu vou ser incisivo aqui, repetitivo, para mostrar a mentira do texto. Então, um autor está falando a verdade, o outro está falando a mentira. Ou, a minha escolha, nenhum dos dois está falando a verdade. Que não passa de ficção literária. Uma história criada. Presta bem atenção. Então Jesus olha e fala assim, quem tocou nas minhas vestes? Aí os seus discípulos, vês que a multidão te aperta, Jesus, e dizes, quem me tocou? Quer dizer, tá todo mundo aqui tocando no Senhor, e tu faz uma pergunta dessa, quem te tocou? Ele olhava ao redor, Jesus olhava ao redor, para ver a que isso fizera, quem tocou nele. Então, a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Peraí, como que Jesus fala para ela ir em paz e ser curada deste mal, se aqui no versículo 28, 29, já vai dizer que ela já foi curada? Não precisava Jesus dizer que ela estava curada deste mal. Porque lá em cima diz assim, ó, e logo se secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar curada daquele mal. Não precisava ela ter se apresentado. Não precisava. Então, o autor tem que criar todo o enredo, criar a sua narrativa, para que ela se apresentasse, e para provar que o milagre que Jesus ali está fazendo é verdadeiro. Que Jesus operou o milagre na vida dela. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Há algum relato em algum dos historiadores da época de Jesus que relatou este feito desta grande multidão, de tudo isso que aconteceu, da filha de Jairo, que era o chefe da sinagoga? Não tinha ninguém que registrou esse relato de uma suposta ressurreição de uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue? E ela tocou na orla das suas vestes e ela foi curada? Então, dentro desse relato aqui, já demonstra uma contradição. Eu não precisava nem ir lá para Mateus, porque no versículo 29 ela já foi curada. Aí depois Jesus chega e fala assim, pode ir embora, tua fé te salvou, e ser curada deste mal. Mas ela já tinha sido curada. Então, eu quero que vocês prestem atenção nestes versículos aqui, ó. Presta atenção. Quem tocou nas minhas vestes? Jesus perguntando, beleza? E depois ele olhava ao redor para procurar quem que era. Presta bem atenção, tá? Olha agora o que vai dizer Mateus. Mateus capítulo 9 diz assim, ó. Dizendo-lhe ele essas coisas, eis que chegou um chefe da sinagoga e adorou, dizendo, minha filha faleceu. Opa! Peraí, como assim, Mateus? Aqui em Marcos vai dizer que a filha estava doente, moribunda. Venha impor as suas mãos e ela sare e continua viva, e viva. Ela não está morta, ela está doente. Ué, mas cadê essa historinha de doente? Sendo aqui que Mateus, ela já estava, minha filha faleceu agora mesmo. Então quando ele chega para Jesus, ele já chega lá com o relato de uma morte. Mas vem, impõe-lhe a mão e ela viverá. Quer dizer que ela estava morta. E aí? Quem está dizendo a verdade? Quem está falando a verdade?
É Marcos, que vai dizer que a filha de Jairo estava doente. Ou Mateus vai dizer que ela morreu, faleceu. E Jesus, levantando-se, o seguiu, e os seus discípulos também. Eis que uma mulher que já havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou na orla das suas vestes. Olha só, é a mesma história, beleza. Porque dizia consigo, se eu tão somente tocar em suas vestes, ficarei sã. De novo, o autor está criando uma narrativa. E como que ele sabe que a mulher estava pensando nisso? Como? O autor é onisciente? Aí, olha o que acontece. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Pera. Cadê a historinha aqui? Quem tocou nas minhas vestes? Cadê toda aquela alegoria, toda aquela história inventada? Quem tocou nas minhas vestes? E os seus discípulos disse para ele: a multidão te aperta, Jesus. E tu perguntas: quem me tocou? E ele, Jesus, olhava ao redor para ver quem que fizera isso. Então a mulher se apresentou. Cadê a história aqui em Mateus? Sumiu. Não, aqui não tem esse enredo. Não tem essa narrativa. Ela toca, Jesus vira e olha para ela. E fala assim para ela. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Agora deixa eu te perguntar, quem está falando a verdade? Mateus, que vai trazer que quando ela toca nas vestes, Jesus olha e fala: tua fé te salvou? Pode ir embora, você está curada, você está sã? Ou Marcos, que vai dizer que saiu virtude, ela foi curada, Jesus procura, pergunta quem que tocou nele, porque de mim saiu virtude, saiu poder. Os discípulos vão e falam assim para ele: que pergunta idiota é essa, ô Jesus? A multidão te aperta. Aí depois de toda uma encenação, aí a mulher se apresenta, porque ela ficou com medo de alguém acusar ela, porque ela estando doente, porque isso para eles era algo pecaminoso. Aí chega a mulher e se apresenta com medo da multidão, de culpar ela, porque eu já cansei de escutar em pregações, e isso que eu estou te repetindo, não estou falando que é verdade, que a mulher não poderia ter tocado em Jesus estando naquela situação. Isso aí é pecaminoso. A mulher, e dentro da Bíblia, coloca a mulher como impura, tá? Por causa do sangue. O sangue da mulher é extremamente impuro, segundo a Bíblia, se você não sabe, tá? A mulher, quando tá no período de menstruação, ela tem que ficar separada porque ela é considerada impura perante o judaísmo, tá? Tá lá na Torá, só você lá ler, tá? Então, segundo a narrativa, de maneira nenhuma, ela, com esse fluxo de sangue, ela poderia tocar em Jesus. Então, todo esse enredo inventado aqui por Marcos, aonde que Mateus registra isso? Mateus ignora completamente essa história de que Jesus pergunta para a multidão. Completamente. E a mulher se apresenta. Não. Totalmente é igual a história do ladrão da cruz que eu já apresentei para vocês aqui. Mateus e Marcos vai apresentar que os ladrões zombavam de Jesus. Já Lucas vai falar que um dos ladrões defendeu Jesus e pediu ainda para lembrar dele no paraíso. Quem está falando a verdade? Os dois ou Lucas? Que fala sobre um suposto paraíso. Uma troca de ideias aí na cruz, todo mundo sangrando. E ele aí, beleza? Como que tá aí? Tá tudo tranquilo aí? Tá machucando aí? Tá tudo tranquilo? Vamos trocar uma ideia aqui. Para de zoar Jesus aí, rapaz. Lembra de mim quando entrar no teu reino. Olha pra você ver. Que palhaçada. Numa situação dessa, quem que ia ficar trocando ideia? Se fosse verdade. Mas não para por aqui a contradição, não. Não para por aqui. Então, dali Jesus prossegue. E Jesus, chegando à casa daquele chefe da sinagoga, agora ele vai pular, porque vai contar uma história no meio do caminho, que é a mulher do fluxo de sangue, inicia com a filha de Jairo, e agora vai terminar com a filha de Jairo. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo alvoroçado, disse-lhes:
retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. Agora vai vir uns crentes malabaristas, contorcionismos, que vai dizer que ela não estava morta. Ela estava num sono profundo. Não estava morta? Tá. Então eu vou mostrar para vocês uma outra passagem que o próprio Jesus diz que ela dorme, mas Jesus, que a pessoa dormia, mas o próprio Jesus se relacionava a palavra de dormir sobre morte. Vamos ver se Jesus não estava falando aqui sobre morte? E aí eu te pergunto também. Ela estava doente, moribunda? Quando o pai dela chega e fala, a minha filha está doente, vamos lá para que você toque nela e ela se sare? Ou o outro autor vai dizer que minha filha está morta. E aí? Qual o autor está correto? João capítulo 11. Olha só. Depois destas palavras, ele acrescentou, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe os seus discípulos, Senhor, se ele dorme, há de sarar. Jesus, entretanto, olha o que o autor vai dizer, falara da sua morte, mas eles pensavam que falava do seu sono como tal. Então Jesus lhes declarou abertamente, Lázaro morreu. Então quando fala que estava dormindo, é porque morreu. Então, voltando para a narrativa aqui de Mateus, aí eu te pergunto, a filha de Jairo, retratada em Marcos, estava doente? Ou a filha de Jairo em Mateus estava morta? Em Marcos, há toda uma narrativa da mulher do fluxo de sangue, em que Jesus pergunta para a multidão, quem me tocou? E tem toda aquela historinha inventada. E a mulher se apresenta. Mas em Mateus, ignora completamente essa história. Jesus olha para ela quando ela toca e fala, a tua fé te salvou. E foi curada imediatamente. Só que no outro texto, só de ela ter tocado, ela foi curada. Jesus não precisou falar nada. Quem está falando a verdade? Essa pergunta é para aqueles que crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é para agnósticos que sabem que a Bíblia não é a palavra de Deus, não é para ateus, não é para críticos da Bíblia. Esta pergunta é para aqueles que defendem César Ferreira e tantos outros aí que defendem que a Bíblia é palavra de Deus, inerrante, e que estas passagens, esses milagres que estão contidos aqui na Bíblia, é verdade. É relatos verdadeiros daqueles que andaram com Jesus, que acredita que esse personagem mitológico realmente existiu na Terra. Então, deixa a pergunta para vocês. Quem está contando a história verdadeira? Mateus ou Marcos? Responda essa crente. E sem manobras. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. E até o próximo vídeo.